Tô. Bom dia, gente. Bora. Hoje, Miyamoto Musashi versus a família Yoshioka. Ou como que o Bolsonaro consegue matar todo mundo? Como que ele consegue? Como? Eu não quis acreditar que tamanho inferno existiria, mas de repente a humanidade parece sucumbir. Batidas nos portões ecoam prenúncios do temido dia. O nosso velho pesadelo começa a ressurgir. Hoje eu vou falar como minorias organizadas e ativas conseguem ganhar de maiorias ativas, quer dizer, maiorias passivas. As pessoas dizem com orgulho que não se cuidam, diz funcionária da Ceasa do Rio de Janeiro. Me chamaram de idiota, escrota sem graça, palhaça que está aparecendo a tiazinha, uma médica sensual, além dos assédios super normais de acontecerem lá dentro. A Comissão de Controle Hospitalar da unidade está reforçando todas as orientações e protocolos. Todos os profissionais que estiveram na unidade durante o período em que o bebê permaneceu no hospital estão sendo monitorados, diz a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Materno Infantil sobre um caso que virou notícia do hospital, Setor Oeste, em 4 de junho de 2020. Em Santos, litoral paulista, um homem conseguiu na justiça contra o prefeito da cidade o direito de não usar máscaras em vias públicas. A decisão valia apenas para o homem, individualmente. Ele teve sua identidade preservada pelos meios de comunicação. Uma semana depois, a liminar foi suspensa e o cidadão anônimo teve que seguir a obrigação dos demais cidadãos de usar a máscara para preservar a saúde pública. No início da pandemia, nas favelas, 96% dos entrevistados pelo Estadão eram a favor da quarentena, mas sentiam que o governo não estava realizando ações eficazes para ajudar os mais pobres. Sabemos que o Estadão não é nenhum romantizador de morador de favela. Era uma avaliação realista compartilhada por gente demais para ser ignorada. Quase um mês depois, com a renda achatada e passando dificuldades, ainda sólidos 70% eram pró-quarentena e defendiam uma política de doações para garantir que não houvesse uma fome massiva na favela. Na população em geral, os dados eram menos impressionantes, mas ainda assim eram sólidos. 76% da população em geral era a favor do isolamento de verdade, não aquele defendido pelo governo Bolsonaro. Com o fechamento de comércio e tudo. No Nordeste era mais de 80%, no Sul chegava a 70%, mas sempre a maioria. Quanto menor a renda, maior a porcentagem. Entre quem ganhava até 2 salários mínimos, tinha mais gente a favor de fechar o comércio do que entre quem ganhava mais de 2 salários mínimos. Os contrários à quarentena de verdade e mesmo ao lockdown constituíam minoria muito pequena na nossa cidade, na nossa sociedade. Entre os mais pobres, eram minoria ainda menor. O sujeito que era contra a quarentena era o tipo que entrou na justiça para não usar máscara e depois perdeu. Era o típico negacionista. E o que aconteceu? E hoje? As pessoas que não querem negar a pandemia são poucas, mas não qualquer uma. São Luciano Hang. São um sujeito que consegue manter o anonimato em qualquer meio de comunicação, apesar de praticar escândalo. São o presidente da República. Como é possível que essa maioria avassaladora da opinião pública tenha sido ignorada e hoje o Brasil esteja no epicentro mundial da pandemia? 3 palavras: sabotagem, assédio, passividade. A minoria negacionista é pouca, mas não é qualquer uma. Institucionalmente, ela é capaz de impedir a ação eficaz de combate à doença, como reportagem da Reuters comprovou a respeito de Bolsonaro ter desmontado a ação do Ministério da Saúde.
Como Bolsonaro, existem muitos menores, mais grandes regionalmente, localmente, microespacialmente. Entram com ações na justiça, desfazem planos, atrasam, tem impacto, demora para refazerem o que desfazem. Então, que é a metáfora do espadachim, que é isso. O Musashi, ele seguia as próprias regras e fazia a regra do inimigo virar contra ela. Então, uma coisa que é importante que o Bolsonaro vem fazendo é usar as próprias regras da institucionalidade democrática contra si mesmo. Quem que está sobrevivendo e conseguindo fazer política contra o Bolsonaro? As pessoas que não estão apegadas a essas regras. Não é parlamentar, é movimento de favela, é movimento de trabalhador de aplicativo, esses movimentos que estão ali invisíveis, subterrâneos. É com eles que a gente precisa coligar, para conseguir ter alguma chance, porque esse pessoal está jogando o jogo da vida real. Enquanto os parlamentares e os influencers estão olhando paralisado o Bolsonaro matar cada um deles, o pessoal da vida real está fugindo ou se organizando entre si para quando chegar o Bolsonaro neles, a gente vai conseguir se defender. Então é importante essa mudança de postura, entender a postura do Bolsonaro e desenvolver uma postura adequada para responder a ele. A gente tem que saber onde que a gente olha para fazer isso. E é em quem está preocupado com a vida das pessoas e não com as instituições. Então, minha gente, nós temos que falar então de dois pontos ainda que faltaram, que é a passividade e o fogo amigo, né? O caso do HMI é o típico caso que a gestão não oferece um plano para os trabalhadores daquela instituição poderem se defender da infecção e do ataque da opinião pública da direita, que está falando que o hospital é um lugar de doença e não de cura, que a Covid só serve para a gente morrer quando a gente busca tratamento. Então, as pessoas ficam paralisadas e morrem paralisadas, os trabalhadores e as pessoas que estão doentes. E a maioria que é passiva é isso. Se a pessoa está desesperada, correndo atrás de sustento, sofrendo assédio moral, exposta ao descuido dos outros, ela não vai conseguir lutar para fazer o luto dos seus mortos, para cuidar de si mesma, para cuidar dos outros. Então o que a gente precisa é dar força para as pessoas terem condição de se cuidarem, de cuidarem dos seus entes queridos que eles perderam, de cuidar uns dos outros. Nisso a gente converte a maioria da população brasileira, estou falando maioria em sentido estatístico mesmo, de passiva para ativa. Qual que é o exemplo que a gente vai dar? A gente vai dar o exemplo do pai, do porteiro, do pai que foi proteger a memória do filho dele, lá no Rio de Janeiro, e do porteiro que foi orientar os condôminos sobre o que devia ser feito para proteger a saúde de todo mundo naquele lugar. Esses são os trabalhadores que podem tomar frente num processo de transformar essa maioria estatística no Brasil em maioria política e fazer o Bolsonaro recuar. Não vamos deixar um homem massacrar a maioria da população brasileira, né, gente? Trabalhadores na frente, vamos seguir firme. Sucesso! É palhaçada assim, respeita os outros, a manifestação dos outros, tem que respeitar, então é pública, eles têm direito também, tá? Tá? Não tá falando do seu parente não, é o senhor. Mas ele tá falando direto comigo. Não tá falando nada, ele tá derrubando o que ele acha Eu vou botar no lugar. Aqui é praia pública. Mas todo mundo grita com o cara, não ofende o cara. Ótimo, mas não pense que todo mundo é cordeiro, não. Todo mundo já acordou com essas ações da esquerda. Ninguém suporta mais isso. Querendo terror. Isso é terror, isso é bobagem. Então eu acho que o direito é o direito pra você tira, eu coloco. Garoto com 25 anos, saudável, 25 anos, morreu, tá? E fica essa palhaçada aí. Mesmo já quem tem que tirar, eu tenho pra botar.
vou dar a resposta do povo que me respondeu com reflexões animais. Reflexões no 12. Valeu, gente. Vamos lá, então, quem quiser se inscreve, dá like, aperta o sininho lá e tal. E é isso aí, bora. Oi, Grosso, eu vi o seu vídeo. Nossa! Não é pra você usar máscara, cara, não precisa. Me dá essa máscara aí. Me dá essa máscara, cara. Me dá uma Eu não quis acreditar que tamanho inferno existiria, mas de repente a humanidade